Graça e paz. Hoje nós vamos estar falando a respeito de mais uma parábola. Nós vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. Eu quero ler aqui, está em Mateus 25. Fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Irmãos, a Bíblia usa muito a questão da numerologia, né? Por exemplo, o número 6. Né? No sexto dia Deus fez o homem. Então lá em Apocalipse nós vemos quando Jesus faz a revelação para João, né? E ele fala da marca da besta, ele fala que 666, quem tenha conhecimento sabe, né? Que é número de homem. Porque o 6 é o número de homem. O 7 na Bíblia está relacionado à plenitude de Deus, né? Fala do 7 Espírito de Deus, dos 7 olhos, então da totalidade. As 7 igrejas da Ásia, totalizando, né, a história da igreja, desde a primeira igreja do primeiro século até a última igreja. E também, então nós vemos o número 10. O número 10 ele fala da igreja. O número 10 simboliza a igreja na Bíblia. E aqui então ele está falando que o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ou seja, as 10 eram virgens, as 10 sabiam o local do encontro, as 10, né, tinham as suas lâmpadas, e as 10 sabiam, né, que era o momento de encontrar o noivo. Então, até aí está tudo certo. Só que 5 delas, aí fala assim, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Bom, se fosse para falar, né, de algo assim, um outro nome aqui seria a crise do azeite. Porque quando nós olhamos aqui, né, a Bíblia fala que essas prudentes, que era ser prudente? Era ser vigilante. O que elas fizeram? Elas foram precavidas. Elas falaram assim, pode ser, né, que eu precise de mais azeite. Então eu vou levar comigo o azeite. Elas tiveram mais trabalho que as outras, porque além das suas lamparinas, das suas lâmpadas, elas tiveram que levar uma vasilha adicional levando o azeite consigo. Ou seja, elas tiveram mais trabalho do que as outras 5 nécias. E o que acontece? Nós podemos entender que hoje, né, nós estamos vivendo quase que essa crise, né, do azeite. Muitas pessoas, elas já vai perdendo, né, a unção, vai perdendo o seu azeite. Isaías 60, versículo 1, fala assim, que justamente sobre isso, né, Isaías 60, versículo 1, fala assim, olha, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti. Ou seja, nós somos essa lâmpada que temos que iluminar em meio às trevas. Nós temos que iluminar em meio às trevas. Mas será que, qual a quantidade de azeite que nós estamos tendo? Porque como eu falei na parábola anterior, para a lâmpada permanecer acesa, ela precisa se colocar sempre o azeite. Era necessário estar ali sempre colocando o azeite. Porque senão, se o azeite acabasse, a lâmpada ia se apagar. A lâmpada ia se apagar. E aí nós vemos que muitas pessoas, às vezes a lâmpada, ela está apagando, mas ela não percebe. Olha, por exemplo, por quê? Porque aqui vai falar uma coisa muito interessante. Olha para você ver. Mas as prudentes, verso 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, ou seja, elas levaram uma vasilha adicional. Né? Elas tiveram o quê? Uma precaução. O verso 6 fala assim, mas... o 5. E tardando o esposo. Tardando para quem? Para quem que o esposo está tardando? Deus, ele tem a hora certa, o momento certo dele voltar. Aí vai falar uma coisa que aconteceu com as 10. As 10 adormeceram. Irmãos, quando Jesus, ele está lá no Monte Getsêmani, e ele fala com os discípulos, né? Vamos ali orar. Os discípulos, no momento de maior escuridão, no momento em que Jesus ele ia ser preso, ele ia ser levado,
ele ia viver o momento mais angustiante da vida de Jesus. O que eles fizeram? Eles dormiram. Eles dormiram. Eles não participaram, eles não oraram com Jesus ali. E nem vigiaram. O próprio Jesus falou, vigiai e orai. Eles não vigiaram e eles também não oraram, porque eles dormiram. E porque eles dormiram, nós vimos o quê? O que aconteceu? Quando Jesus é preso, todos eles fogem. Só João ficou lá ao pé da cruz. Pedro nega Jesus. Olha quanta treva veio sobre eles, porque eles adormeceram, porque eles dormiram, porque eles não vigiaram. E o Senhor Jesus, nessas parábolas dele, ele fala tanto sobre vigilância. E essas parábolas agora, nós estamos vendo aí essa parábola aqui, o sermão profético, que vem antes, no Mateus 24. Jesus estava vivendo os últimos momentos dele nessa terra. E ele deixou para falar aquelas coisas mais importantes, porque é assim, quando você está para viajar, você vai arrumar alguém para cuidar da sua casa, você vai fazer recomendações, olha, fecha o registro de água durante a noite, faz isso, faz aquilo, olha para minhas correspondências, então você deixa aquelas coisas mais importantes para falar no último momento, para que a pessoa não esqueça. E Jesus a mesma coisa. Nesses últimos momentos dele aqui na terra, ele começa a falar de coisas importantíssimas. Né? Ele está falando da nossa vigilância, porque se nós não vigiarmos, o que vai acontecer? Nós vamos perder esse azeite. Nós podemos perder, como essas aqui. Né? Não que todas, né? Nós vamos ver aqui que todas adormeceram. Só que havia um diferencial. 5 tinham azeite de reserva. 5 tinham, né? Talvez no caminho, aquelas 5 que não estavam levando azeite, até criticaram aquelas outras. Nossa, vai ser bobas, carregando, né? Uma vasilha a mais. Para que isso? Ah lá, estão carregando peso a mais. Talvez elas foram até criticadas no meio do caminho. Né? Quantas vezes a gente é criticado? Ah, você é beato demais, você vai na igreja demais. Ah, você se envolve muito no problema do outro. Ah, você ajuda demais, você está fazendo papel de bobo. Quantas vezes a gente ouve isso? Porque nós estamos levando um azeite de reserva? Porque nós estamos tendo um pouquinho de trabalho a mais na obra do Senhor? Quantas vezes eu já ouvi falar isso comigo? Ah, nossa, você é boba demais. Nossa, você ajudou fulano lá. Agora olha aí, ó, fulano nem tá aí para você. Problema, eu ajudei, eu não pedi nada em troca. Sabe? Nada em troca. Nós não podemos fazer nada esperando que a recompensa do homem não, porque a nossa recompensa vem do Senhor. A nossa recompensa vem do Senhor. E aí aquelas 5 que tinham levado azeite, que tinham tido um trabalho a mais, que talvez tinham recebido críticas no caminho das outras, né? Porque não estavam levando. Todas, né? A palavra de Deus fala que elas dormiram. E aí o que acontece nesse momento? Tardando o noivo. Oséias 6 fala assim, que a vinda do Senhor é certa. É certa. É certo, ele vai vir na hora certa. Ele não está tardando não, porque Deus não tarda, Deus não falha. Deus age na hora certa. Eclesiastes 6:3, né? Fala que há tempo para todas as coisas. E há tempo certo para Jesus voltar. A misericórdia do Senhor é tão grande que ele ainda não voltou. Né? É a misericórdia, ele está dando tempo para a igreja se aprontar. Esse é o nosso tempo da igreja estar se aprontando, da igreja estar se adornando para o encontro com o noivo. É o tempo que o Senhor está nos dando para nos santificar, para buscar mais, para ter intimidade com o Senhor. É por isso que ele está dando tempo para a igreja. Nós não temos que ver isso como que Deus ele está tardando, mas que ele está nos dando oportunidade. Nós temos que ver oportunidade para termos mais azeite, oportunidade para que a nossa lâmpada resplandeça em meio às trevas, oportunidade para que a igreja ela se apronte. E aí fala que todas dormiram. Mas aí, o que acontece? À meia-noite. Meia-noite, por que meia-noite? Porque meia-noite, meio-dia, é o dia em que é o momento em que está mais claro o dia. É o momento, né, que o sol está bem no meio do céu, que não há nem sombra, né? Você procura só a sombra, você nem vê, de tão claro que o dia fica. Mas meia-noite é um momento também de escuridão. Meia-noite é um momento de escuridão. Esse meia-noite não é literal,
né? Porque se for meia-noite aqui, é meio-dia lá no Japão. Então, não é literal. Ele está falando de um momento de escuridão. Um momento em que tem que ter o azeite, que as lâmpadas elas precisam estar acesas. Porque é momento de treva. Como eu acabei de ler em Isaías 60, falando que resplandeça as nossas a nossa luz no meio das trevas. Porque se tudo estiver claro, não precisa de luz. É no meio da treva mesmo. Então, meia-noite, momento de escuridão. E aí elas perceberam, nossa, as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha o que fala, né, o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Essa pessoa que faz esse clamor é o amigo do noivo, que anuncia a vinda dele. Como João Batista, né, que foi chamado de amigo do noivo. Por quê? Porque João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor. Ele anunciou a vinda de Cristo. E agora o amigo do noivo vem na frente gritando, né? Eis o noivo, acordem. E elas acordaram, né, já nesse momento. E esse momento já não vai dar tempo de se aprontar. Tem que estar pronto. O momento do arrebatamento da igreja. Não vai ter momento, vai ser abrir e fechar de olhos. Então não dá tempo para se aprontar. Não dá tempo para mais nada. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que ter azeite na botija. O azeite em nós, ele tem que transbordar, como fala o Salmo 23. No Salmo 23, Davi fala, né? Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, eu estou cheio do azeite. Eu estou cheio da unção. E aí o que acontece? Elas viram para as outras e falam, dai-nos do teu azeite. Irmãos, o que acontece? Nós vemos aqui, por exemplo, o exemplo de Sansão. Sansão, ele foi brincando, ele tinha azeite. Ele tinha azeite, como essas 5 virgens, ele também tinha azeite. Só que ele foi brincando com Deus, ele foi pecando aqui, ele foi abrindo brecha ali, ele foi quebrando, né, o seu nazireado. Até que chegou um momento, aqui em Juízes 16, 20, fala assim, e disse ela, Dalila falando com ele, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Gente, que coisa triste, que coisa triste. Naquele momento ele se viu sem força, porque o Senhor já havia se retirado dele. Ou seja, a unção havia acabado. Imagina que coisa triste, você vai pecando, e ele não foi percebendo, até que acabou-se. O azeite foi embora. E aí essas virgens, o que acontece? Elas falam assim, elas viram para as outras e dizem assim, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Imagina no meio da escuridão e a lâmpada está apagando. Está apagada. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. Irmãos, a unção que Deus nos dá, ela é pessoal. Não tem como você passar a sua unção para outra pessoa. Eu já vi pessoas dizendo isso. Mas os dons e talentos que Deus te deu são seus. São seus. Ninguém é igual a ninguém. Por isso existem vários ministérios. Por isso existem vários. Nós podemos olhar que a igreja ela tem vários membros, como o corpo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, cada membro ele tem um papel. Não tem como a mão fazer o papel do pé, o pé fazer o papel da mão. Então, a unção para cada um é para desenvolver aquele seu ministério. Então, você tem uma unção para fazer o seu ministério, para administrar, ou seja, meu Deus, para desenvolver, para desenvolver, a palavra fugiu, para desenvolver o seu ministério. Podem ter várias pessoas com o mesmo dom seu, mas nunca vai ser igual a você, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então me dá do seu azeite, me dá da sua unção. Ninguém vai entrar no céu de carona, não. Não vai, não. Nem a esposa vai levar o esposo, nem o esposo a esposa, nem a mãe o filho. É pessoal. É algo pessoal. Não adianta você dizer, eu vou
né? Fulano está orando por mim, se canta orando por mim. Várias pessoas podem orar. Há um grande poder na oração, mas você precisa querer esta unção, você precisa querer ser transformado, você precisa querer ter esse óleo do Senhor na sua vida. E aí, chega um momento, né, em que as 5 prudentes, então elas entram. As 5 prudentes entram, e no momento em que elas entram, o que acontece? O noivo chega. E aí, elas não podem entrar. Elas não podem entrar. E o Senhor fala lá em Isaías assim, vinde comprai. O profeta Isaías fala, vinde comprai sem dinheiro. O que é isso? O que você vai comprar sem dinheiro? Unção de Deus. Palavra de Deus. Né? Jesus ele veio para todos, independente se você tem dinheiro, se você não tem. O que nós compramos sem dinheiro? Salvação. Porque a salvação ela já foi paga. E ela foi paga com o quê? Com preço de sangue. Então vinde e comprai. Jesus fala para a última igreja de Laodiceia. Eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo e te enriqueças. Que compre vestes para cobrir a tua nudez. Que compre colírios para que enxergue. Ou seja, essa última igreja, a igreja dos últimos dias, ela não está enxergando. Ela não está tendo discernimento. Ela está sem vestes nupciais. Como que vai encontrar com o noivo sem as vestes nupciais? Como que vai acontecer a boda se você não tem as vestes nupciais? E as vestes nupciais, já falei, né? Está lá em Isaías 61:10, que são as vestes de salvação, são o manto de justiça. São as vestes que o Senhor coloca em nós. É nos vestir de santidade. E aí elas vão comprar azeite. Só que quando elas voltam, o que acontece? O noivo diz assim, o 25, né? O 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E os que estavam preparados entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mais uma vez, a palavra vigiai. Vigiai. O que eu falei? Né? Vigiar é algo no plano natural. Orar é algo no plano espiritual. Então, vigiar é aquilo que eu posso fazer, claro, vigiando e orando. Uma coisa completando a outra, no plano espiritual e no plano natural. No plano espiritual, eu oro e falo com Deus. No plano natural, eu manifesto a glória de Deus. Eu manifesto a luz do Senhor através da minha vida, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Com as minhas atitudes. E aí, né, nós vamos aqui, olha, esse não conheço, o Senhor falou também com outro grupo de pessoas, que está aqui em Mateus 7:21, ele falou para um outro grupo de pessoas assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nunca mais me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, são pessoas que têm dom. Tá vendo? Essas 5 prudentes, elas tinham dons. Está falando aqui que no teu nome expulsamos demônio, no teu nome operamos maravilhas, no teu nome fizemos isso, tem até dom. Mas o que adianta um dom sem unção? Pode expulsar um demônio, ele vai sair no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, né? E o Senhor falou, né? No meu nome expulsarão demônios. Mas e a vida? Talvez é aquela pessoa eloquente que sobe no altar e prega e tem uma oratória maravilhosa. Mas e a vida pessoal dele? E dentro de casa? E na família? E no dia a dia? E na empresa onde trabalha? Qual que é o testemunho que essa pessoa dá? Será que tem unção na vida dele de verdade? Ou será que ele está simplesmente manifestando um dom? Porque Deus não toma nada que ele dá. Ele deu o dom, está dado.
Mas o que nós fazemos com os dons? Isso nós vamos ter dar conta. O que eu faço? O que eu tenho feito com o meu dom? Eu estou enterrando ele ou eu estou multiplicando? O que eu estou fazendo com o dom? Depois de outra parábola a gente vai falar sobre isso. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? O que o Senhor já nos deu. Todas as pessoas, elas têm dons. Todos que são chamados pelo Senhor têm dons. E o que me chamou a atenção, irmãos, essa palavra conheço. Não vos conheço. Eu conheço aquelas 5 que entraram. Vocês 5 eu não conheço. E a palavra conheço, no grego, é gnosco. G-N-O-S-K-O. Gnosco. Sabe o que quer dizer? É a mesma palavra usada quando fala assim que Adão conheceu Eva. É uma palavra que está falando de um relacionamento íntimo. É a mesma palavra de um relacionamento íntimo de um casal. E qual que é o relacionamento de maior intimidade com Deus? É aquele relacionamento que acontece no Santo dos Santos. É aquele relacionamento onde nós entramos no átrio, passamos pelo altar do holocausto, a nossa carne ela é morta ali no altar do holocausto. Lavamos as nossas mãos ali na bacia de bronze, que é a palavra de Deus que nos lava. Entramos no santo lugar, e no santo lugar, a única luz que tem é a do candelabro, que simboliza o Espírito Santo. A partir desse momento em que a nossa carne é morta, em que nós somos lavados pela palavra, aí passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Nos alimentamos de Jesus na mesa da proposição, que é o pão da vida. Oferecemos ao Senhor as nossas orações diante, do véu, no altar do incenso, a nossa adoração, a nossa vida, como sacrifício vivo diante de Deus. E podemos então entrar no santo do lugar, no santíssimo lugar, no santo dos santos, que é a presença de Deus. Então ele está dizendo, olha, o reino de Deus é para aqueles que entram no santo dos santos. O reino de Deus é para aqueles que têm intimidade, a maior intimidade comigo. Não é com aquele que apenas frequenta uma igreja. Não é para aqueles que apenas manifestam um dom, mas não tem unção. Perdeu a unção. Porque acha que o noivo tardou. Que dormiu, não vigiou. Não vigiou. E mais uma vez o Senhor está nos dizendo, vigiai. Sabe, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas os sinais estão aí. Todos eles. Todos eles. E hoje nós podemos entender claramente esses sinais. Daniel não entendeu, Zacarias talvez não entendeu nada que o Senhor estava mostrando, os profetas no Velho Testamento, João também, muitas vezes não entendeu aquilo que Deus estava dizendo, por isso usou muita alegoria. Mas nós, igreja, hoje, com as profecias tudo se cumprindo, o véu está sendo tirado dos nossos olhos. Quando nós olhamos para Apocalipse significa revelação, e revelação é o quê? É tirar o véu. Deus tem tirado o véu daqueles que querem, para enxergar que nós estamos vivendo o último momento. E o Senhor fez questão de falar essa parábola, como eu falei, a última das bodas, agora das 10 virgens, para estarmos preparados, para nós nos prepararmos, para termos essa unção, esse azeite, não deixar o azeite acabar. Não deixar o azeite acabar. Então, como que eu não deixo o azeite acabar? Orando, vigiando, com as minhas atitudes, nas minhas palavras, me oferecendo a cada dia ao Senhor como sacrifício vivo mesmo, diante do altar, lendo, estudando a palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, não apenas atentando para as coisas desse mundo, porque o mundo já está um caos. E nós sabemos perfeitamente que não vai melhorar, só vai piorar. Mas para nós só vai melhorar. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar a sua igreja. E se você faz parte dessas 5 virgens prudentes, que não está se importando de carregar uma vasilha a mais, que não está se importando de ser criticado, que não está se importando de fazer nessa última hora, de trabalhar para o Senhor. Que o Senhor, Ele possa continuar te abençoando,
e até a próxima parábola. Em nome de Jesus.